Olá, nessa oportunidade eu estou na cidade de Cancún, no México. É um prazer estar aqui para falar para vocês sobre as maravilhas que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está operando hoje sobre a terra, através do ministério do profeta Cacoflip, juntamente com seus discípulos em várias nações da terra. E este avivamento de cura divina, de milagres e libertações, em breve chegará às terras do México, de outros países da América Latina, especialmente também o Brasil. Eu estou no México aguardando pelo profeta Cacoflip, porque o profeta de Deus vai nos trazer a tocha para também os seus discípulos fazer na América Latina o mesmo que os seus discípulos estão já fazendo na África, curando todos os tipos de enfermidade e libertando as pessoas que estão aprisionadas por maus espíritos, assim como libertando as pessoas de muitos tipos de vícios. É o que nós aguardamos. Você pode pensar, por que então não começam logo os serviços de cura, já que as pessoas estão a sofrer, estão doentes e precisam de libertação? Bem, o que nós esperamos é receber a tocha do profeta Cacoflip. Assim como o Senhor Jesus Cristo passou a tocha para os seus discípulos, para que eles fossem fazer as mesmas obras que ele, é assim também que o profeta Cacoflip trará a tocha da cura divina e dos milagres para a América Latina, para os seus discípulos fazer as mesmas obras que ele fez e que os seus discípulos estão fazendo na África. Também, um profeta e os seus discípulos devem caminhar por revelação. Eles precisam esperar até Deus lhes mostrar ou lhes dizer para ir a algum lugar para fazer alguma coisa. Mesmo para curar um doente, para libertar um aprisionado de maus espíritos, esse profeta, esse discípulo precisa de uma revelação. Os profetas maiores e os profetas menores devem caminhar por revelação. O Senhor Jesus Cristo, sendo ele o próprio Deus na terra, ele dizia no seu tempo que ele não podia fazer nada sem que primeiro visse o Pai fazendo. E assim como ele via o Pai fazendo, ele fazia igualmente. O que Jesus queria dizer? Queria dizer que ele caminhava por revelação. Primeiro, antes dele orar por uma pessoa, antes dele ir até uma cidade, antes dele ir pregar em tal lugar, primeiro ele esperava por uma revelação. E quando o Senhor Jesus Cristo recebia essa revelação, então ele ia para curar, para pregar e aonde a revelação lhe mostrasse. Era assim que o Senhor Jesus Cristo agia e era assim também que os apóstolos e os profetas antes de Jesus também agiam por revelação. Veja que quando Elias estava na caverna, escondido por causa de Acabe e Jezabel que o perseguia, Elias não desceu por si só para ir ungir Eliseu como profeta depois dele, para ungir Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. Elias não desceu por si só para desafiar os profetas de Baal, mas Elias teve que esperar uma revelação. E em um certo momento, quando ele estava na caverna, uma voz suave, uma voz sutil, falou com ele dizendo: Elias, desce e faça isto, isto e aquilo. E Elias obedeceu. O Senhor Jesus Cristo e os profetas caminharam por revelação. Você vê? Então é exatamente isto que o profeta de Deus, Cacoflip, e os seus discípulos esperam para vir à América Latina para começar os serviços de cura. Mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o anjo aparece para Cornélio e ele enviasse mensageiros para chamar Pedro, que estava hospedado na casa de um Simão curtidor, para que viesse lhe falar sobre a salvação, sobre as palavras de vida eterna. Cornélio envia-lhe mensageiro para chamar Pedro, mas antes que os mensageiros lá chegassem, Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu uma revelação a Pedro, mostrando a ele um lençol com muitos animais impuros e dizendo para Pedro matá-los e comê-los. Você vê? E Pedro não compreende a revelação e ele se recusava, na visão, a comer os animais impuros. E Deus teve que lhe explicar a revelação e dizer a ele que aqueles animais que antes eram vistos como impuros, agora eles também tinham direito à salvação, tratando-se dos gentios e dos samaritanos. E Deus disse a Pedro que levantasse e fosse com os mensageiros de Cornélio. Você vê? Por que isso? Por que Deus teve que dar uma revelação a Pedro e lhe explicar?
porque os profetas andam por revelação. E mesmo quando Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, eram escolhidos para ir em uma missão, aquilo era com base em uma profecia, em uma revelação que eles faziam aqui. Então hoje o mundo, o México, a Bolívia, a Venezuela, o Equador, o Chile, a Argentina, o Brasil, todos os países da América Latina, as pessoas estão a sofrer com muitas doenças, com AIDS, com câncer, com diabetes, com colesterol, paralisia, com cegueira, com surdez e muitos outros tipos de doenças graves que os médicos já não podem mais ajudar essas pessoas e os envia para casa para morrer com seus parentes. Ou então, essas pessoas ficam em tratamentos intermináveis nos hospitais e nas clínicas por toda a sua vida e não recebem uma cura. A ciência não consegue curá-las. Agora, nós esperamos Deus nos dizer para começar, aonde irmos e quando irmos e como fazermos para que as pessoas sejam curadas. Como eu disse, olhando para a situação das pessoas doentes, eu posso sentir pena das pessoas, eu posso me sentir compungido a orar por essas pessoas. As pessoas doentes também podem pedir oração para nós, mas será que é a vontade de Deus para curar aquela pessoa naquele momento? Pode ser que a doença que está sobre alguém seja o castigo, a punição ou mesmo a maldição por causa da sua vida e dos seus pecados passados. E aquela doença, aquele problema é como uma punição de Deus, como um castigo de Deus por causa dos pecados dessa pessoa. E se eu for até essa pessoa e tirar de sobre ela essa doença ou esse problema, eu posso estar contra Deus, porque ainda não é o momento. Se eu for até alguém para libertá-la de uma grave doença, pode ser que essa doença é para aprisionar um pecador. Antes da doença, essa pessoa cometia muitos pecados graves contra os homens e contra Deus. E se eu for até lá para libertá-lo, sem ser o momento, o tempo de Deus, eu posso estar trabalhando contra Deus, fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus naquele momento. É por isso que nós devemos esperar até que Deus nos diga o momento de começarmos. Mas me dirijo a todos os habitantes da América Latina. Se você acredita no Senhor Jesus Cristo, se você acredita na cura divina, se você acredita que Cacau Felipe é um profeta enviado de Deus com um dom para ajudar você, você persevera na sua fé. Espere com fé. Até lá, até os cultos começarem, você lê os capítulos da mensagem do profeta, você ouve os áudios que são as pregações do profeta, você assiste os vídeos de cura do profeta e seus discípulos. Se possível, você vá até as congregações onde os discípulos do profeta se reúnem, participa dos cultos. Se você acreditar, tome o seu batismo. Se você acreditar, passe a obedecer os mandamentos que estão contidos na mensagem do profeta e Deus lhe fará graça. Seja persistente, seja perseverante, espere com fé, não murmure e não diga nada contra Deus e contra o seu profeta. O tempo da América Latina está chegando, nós acreditamos nisso. E quando o tempo chegar, nós avisaremos você para que você também seja alcançado. Que o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus santos profetas, conceda esta graça, que o profeta Cacau Felipe chegue à América Latina ou os seus discípulos para nos entregar a tocha da cura divina e da libertação. O meu muito obrigado e até breve. Glória, glória, aleluia. Que tudo seja pra Jesus. A Ele a honra, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Que tudo seja pra Jesus. A Ele homenagem. Glória, glória, aleluia. Glória.
that pastor, he couldn't see anything. Now, Hallelujah. why go to them? Seja pra que tudo seja pra que tudo seja pra